Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do DBOCM. Hoje nós vamos falar sobre catálogo de backup do RMAN. Imagine o seguinte, vocês estão tomando conta de um banco e vocês precisam fazer o backup via RMAN desse banco. Né? Entra no RMAN, faz o backup, né? List backup, faz toda a manutenção ali bem simples, bem tranquilo. Agora, e se seu ambiente tiver 50, 100, 200 bancos? Começa a ficar um trabalho um pouco mais complicado você gerenciar as pistas de backup, os scripts de backup. Né? Então, pensando nisso, a Oracle ela criou um catálogo que nada mais é do que um esquema de banco de dados que o RMAN usa para guardar as informações que hoje elas são presentes no control file. Toda vez que você cria um backup, faz alguma configuração, né, do seu backup, de retenção do seu backup, né, os settings do seu backup, isso fica guardado dentro do seu control file. Então, o seu control file ele é o primeiro catálogo do RMAN que a gente tem, é o control file, que seria considerado um catálogo local. A Oracle ela criou, então, um esquema no banco de dados, a gente conecta via RMAN, cria o catálogo do banco de dados, do RMAN, e começa a registrar os bancos dentro desse catálogo. Então, esse catálogo vai ter informações dos backups, tempos de backup, onde estão as pistas, o que foi catalogado naquelas pistas, quais os arquivos foram catalogados, né? E todas as informações, independente do tempo de retenção que tem, o que o próprio control file tem. Então, o catálogo de recuperação, né, do RMAN, ele não é nada mais nada menos do que um esquema no nosso banco de dados, para guardar os metadados. Tá? Ele não guarda backup, ele guarda só metadados do backup. O catálogo do RMAN, né, toda vez que você vai conectar num banco para fazer um backup, que você conectou no banco e mandou conectar no catálogo, ele traz para você apenas as informações daquele banco, porque cada banco de dados tem um ID lá. Quando a gente conecta no banco, nós vamos ver nos exemplos, né, mais tarde, que quando a gente conecta no banco, existe um ID do banco. Esse ID do banco é guardado no catálogo do RMAN e ele traz para a gente somente as informações referentes àquele banco. Você não vai ver as informações de outros bancos quando você conecta um banco específico. E entre essas informações a gente tem as informações de metadados dos datafile copies, dos datafiles, dos archived log que foram feitos backups, dos backup pieces, da estrutura de banco, que são os tablespaces e os datafiles, dos scripts que foram guardados lá para a gente poder fazer um backup mais automatizado e padronizado. Eu consigo guardar scripts, coisas que eu só consigo com o catálogo da RMAN. Eu guardo scripts e posso usar esses scripts em qualquer banco, dependendo de como eu armazenei ele dentro do meu catálogo. Ele pode ser apenas para um banco ou pode ser global. Né? E as informações persistentes, né? Essas informações, quando a gente dá um show all, essas informações persistentes também são armazenadas dentro do catálogo da RMAN. As etapas básicas para criar, né, e configurar um catálogo, né, são bem simples. Eu preciso de um banco de dados. Como ele é um esquema de um banco de dados, eu preciso de um banco de dados. Esse banco de dados pode ser bem simples. É um banco de dados pequeno, com tablespaces bem pequenas. Eu preciso de 15 MB mais ou menos para cada banco registrado ali dentro. Então, o banco ele é bem pequeno. E o backup desse banco pode ser feito direto no próprio control file, porque a gente não tem necessidade de ter todo o histórico de backup do banco de catálogo. Né? O banco de catálogo já tem o histórico de backup dos demais bancos, então ele pode ser feito um backup bem simples, né? Um backup do database normal, né? As políticas normais de backup, backup incremental, backup full, backup de archive, sem problema nenhum. Né? Então, eu crio a estrutura que eu preciso. Eu crio um table space para manter essa informação separada, crio o meu usuário, né? Então, por boa prática, esse usuário vai ter o meu table space próprio para poder manter essas informações. Né? Conecto no meu RMAN e no catálogo, mando criar um catálogo. Depois eu conecto nos bancos e mando fazer um register do meu banco de dados, mando registrar o banco de dados. A partir daí, o que eu fizer já vai estar no nosso banco de dados de catálogo, já vai estar lá armazenado. Se eu fizer algum backup, alguma estrutura que não foi feita quando conectado junto com o catálogo, quando eu conecto novamente eu posso mandar ressincronizar o catálogo, que também vai ser feito sem problema, eu não vou perder aquelas informações. Nós vamos fazer alguns testes e mostrar como é que isso funciona na prática. Até a versão 18, se eu conectasse num PDB para fazer o backup exclusivo de um PDB, eu não conseguia conectar num catálogo.
eu tinha que conectar no CDB e no CDB mandar fazer um backup do Pluggable Database. Na versão 19 para frente, eu já consigo no PDB conectar via PDB direto no catálogo e mandar fazer o backup daquele database, daquele Pluggable Database direto. Tá? Então isso é uma new feature que existe. As versões de catálogo, né, como o catálogo já é bem antigo, né, já vem de versões bem anteriores aí do Oracle, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que é o seguinte. As versões que nós temos, né, então se eu tenho um banco na versão 10.1.05, o meu catálogo tem que estar na versão maior ou igual a 10.1.05. Se o meu banco está na versão 10.2, mesma coisa, o meu catálogo ele tem que estar na versão 10.1.05 para cima. A partir da versão 11 até a versão 19, o meu catálogo ele tem que estar na versão 10.2.03 para cima. Lembrando que, para fazer um backup, é sempre uma boa prática fazer o backup com o client na mesma versão que o nosso banco de dados. Tá? Vamos começar agora. Só para o título de curiosidade, para a gente fazer criar um banco de dados, isso está na documentação da Oracle sobre backup, sobre RMAN, o banco de dados ele precisa ter essas características aqui. Ó. Uma System Table Space com espaço inicial de 90 MB, uma temp de 5 MB, um rollback ou uma undo de 5 MB, 15 MB para cada banco registrado e undos, 3 grupos de undo de 1 MB. Né? De preferência eles multiplexados. Tá? Esses são os valores mínimos. Então, o banco de exemplo mais simples que vocês tiverem, o banco mais básico que vocês criarem, com certeza vai atender como banco para catálogo do RMAN. Nós vamos criar o catálogo da RMAN dentro de um PDB. Né? Nós temos aqui dois bancos, um banco clone e um banco ORCL. Se vocês olharem aqui, eu fiz um LSN RCTL status, eu tenho o banco clone, ORCL e um PDB1 que está dentro do clone do RCL. Para distinguir, o que eu fiz? TNS ping PDB underline 1, ele está apontando para o ORCL, no service name pdb1.localdomain. Se eu der pdb underline 2, ele vai apontar para o banco clone. Tá? Então vamos voltar aqui. Ó. Nós vamos criar um banco, né, um esquema dentro desse banco, dentro do PDB. Se a gente ver aqui, ó, SQL Plus /SysDBA, show PDBs. Eu tenho aqui, ó, PDB1, que é o nosso banco. Vou abrir esse banco, colocar ali altem com sys@pdb_2 startup. No banco ORCL, o PDB1 já está read write, né? Então vamos ver aqui, ó. Show PDBs. Já está read write, certo? Então nós vamos criar agora um usuário, um table space, um usuário, dar o grant necessário para ele e começar a registrar os bancos e fazer os backups. Então aqui, ó, eu tenho aqui SQL Plus sys@pdb_1_2 sysdba. Vou fazer um create do table space. Deixa eu pegar o script aqui para a gente não ter problema de digitação. Economizar, né? Nós vamos criar agora um table space, né, chamado TBS Catalog, com tamanho de 10 MB, como eu disse, bem simples, bem básico, né, com auto-extend de 10 MB, e vamos criar o usuário, nosso que vai ser o usuário do catálogo. O nome dele vai ser RMAN Catalog, com a senha RMAN Catalog, com cota ilimitada no TBS Catalog, e o default table space dele é o TBS Catalog. Agora eu vou dar um grant com as permissões necessárias para ele. Basta grant no Recover Catalog Owner para o RMAN Catalog. O que esse grant tem? Esse grant tem o seguinte. Vou selecionar aqui os privilégios desse grant.
eu tenho create session, então eu consigo fazer a conexão no banco, create trigger, sequence, view, cluster, table, synonym, type, database link, procedure e alter session. Né? Essa é o grant básico que a gente precisa para o RMAN, o catálogo, né? O owner do catálogo. Então, está criado. Vamos fazer agora uma conexão que é RMAN target barra. Nós estamos no banco clone aqui, ó. Vocês vierem aqui, ó. Estamos aqui no banco clone. Então, esse é o nosso banco. E aqui, ó, catalog RMAN catalog arroba pdb2. Então, eu vou mandar conectar no banco barra e no catálogo com aquela string de conexão. Ó, aqui está o meu ID, meu DB ID do banco, tá? Isso aqui, mais para frente a gente vai fazer um select para verificar o DB ID do banco RCL que vai estar registrado no catálogo. E aqui a senha do catálogo. Então agora nós estamos conectados no RMAN, no Recovery Catalog, né? E estamos conectados no banco barra, né? No banco local. Vou fazer o seguinte aqui, ó. SQL Plus, aqui, clone, SQL Plus, RMAN catalog, arroba pdb2, RMAN catalog, RMAN catalog. Eu errei a senha só um minuto. RMAN catalog arroba pdb2, então RMAN catalog. Pronto. Select count from user objects. Não tem nenhum objeto. Vou vir aqui agora e fazer, ó, create catalog. Já tenho alguns objetos aqui dentro. Ó. Ele já está criando a estrutura para a gente de objetos no nosso catálogo. Criando procedures, criando views, criando tabelas para armazenar os dados dos backups. Aqui, ó, catálogo criado. Foram 375 objetos criados dentro do nosso catálogo. Então, o RMAN já criou, não precisamos criar nada. O Create Catalog já fez toda essa parte para a gente. O nosso próximo passo agora é registrar os outros bancos. Vamos voltar aqui para o banco RCL e fazer o mesmo procedimento. RMAN target barra com catálogo apontando para o PDB02 e o nosso catálogo é o RMAN catalog. Vai solicitar a senha nossa. Conectamos e agora eu vou fazer um register database. O banco está sendo registrado. Lembram do DB ID aqui, ó, 157.268.6631. Ele já fez inclusive um full resync do que existia no control file. Então vamos ver aqui dentro agora o seguinte. Dentro do nosso catálogo, nós temos uma view chamada RC Database. Desk RC Database. Ela tem um DB Key, DB Inc Key, um DB ID, o nome do database e algumas informações sobre reset logs e reset logs times. Vou fazer um select asterisco from RC Database. RC Database. Set lines 200. Vou formatar aqui a saída para a gente, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vou formatar também a saída de datas. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Select asterisco
from RC Database. Então, aqui, ó, o banco RCL. Então tá aqui, ó, o banco RCL, aquele ID que a gente viu, ó, 157.268.6631, 157.268.6631. Então, existe uma outra consulta que a gente pode fazer para verificar quais são os backup sets que existem no nosso catálogo. É uma consulta padrão da Oracle, ela está no manual próprio, ela busca dentro da Database Incarnation e da Backup Set, né? E eu tenho aqui, ó, esse monte de backup aqui. Se eu vier aqui, ó, List Backup, esse monte de backup set, nós temos 7 backup sets. List Backup. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 backup sets que a gente tem, as pieces dos backup sets estão aqui, ó, os 7 estão aqui. Só que esses backups eles foram apagados. Então o que acontece? Se eu vier para vocês e fizer o seguinte, ó, cross-check backup set. Eu não, só o fato de eu registrar o banco, os backup sets já apareceram no nosso catálogo. Aqui, cross-check backup set. Vou vir aqui, ó, delete expired backup set. Apaguei o que estava, ou seja, desregistrei. Se eu vier aqui novamente, não tem mais linhas registradas. Então, eu estou conectado no banco e no catálogo aqui. Se eu vier aqui, ó, backup database, ele vai fazer um backup normal do nosso banco. E aqui vão aparecer as linhas que vão ser os backup sets que estão nesse banco, né, desse backup agora nosso. Consigo verificar quando foi feito o backup, né, basta verificar as informações dentro dessas views do catálogo do RMAN. Terminar o backup aqui, que a gente, assim que termina o backup, ele armazena essas informações aqui dentro para a gente. O banco clone, ele não está registrado. Poderia registrar ele também. Não vou registrar ele por agora para não confundir, né, não ficar criando muita informação aqui dentro. Para ficar mais objetivo os nossos exemplos. Então, ele terminou o primeiro backup set, está fazendo o segundo aqui, ó, backup set aqui. Então já tenho um arquivo armazenado e inclusive eu tenho a visibilidade de todos esses arquivos, tá? Se a gente der uma verificada aqui, ó, desk rc backup set, ele tem para gente o DB-Key, né, o DB-ID, a hora que foi feita, quantas pieces, o status desse nosso backup set, até quando que vai manter, as informações de retenção, né, e por aí vai. São diversas views que a gente tem para poder buscar essas informações. Então, backup finalizado, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças de backup, 4 backup sets. 1, 2, 3. Por coincidência aqui, cada backup set tem um backup piece só. Então se a gente vier aqui agora, na nossa consulta, vocês vão ver que ele deve ter 4 linhas aqui pra gente. Se eu fizer um backup de archive de log, aqui, ó, backup archive log all, ele vai gerar mais um backup set, né? Na verdade mais 2, porque um para o auto backup do control file, então aqui ele deve mudar para 6 linhas. Então aqui, ó, 6 linhas que a gente tem agora, certo? Vamos fazer o seguinte agora, estou conectado no catálogo, eu vou criar um script global, um script para a gente poder fazer
fazer o backup. Vou executar os nossos backups. Eu quero padronizar que todos os meus backups eles vão ter esse script. Então, create global script, chamado global full backup. É um backup do database com delete obsolete. O script está criado. Se eu quiser rodar esse script via linha de comando direto, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu posso vir aqui e executar dessa maneira. rman target sys, com a senha do sys, @oracle, o catálogo, conexão do catálogo, passando o script que eu quero. Então, conecto, ele vai rodar agora para mim um backup do nosso banco de dados. Conector. Está com um erro na senha aqui, peraí. Então, ele conectou no nosso banco target, o ARCL, está conectando no catálogo, conectou no catálogo e está startando o backup. Ou seja, não passei nada de script. Esse script não existe no sistema operacional, esse script não foi digitado na lista, esse script está registrado no catálogo. Então, ele está fazendo o backup novamente para a gente. Posso, inclusive, alterar o backup ou rodar o backup da seguinte maneira. Se eu quiser rodar ele de dentro do nosso RMAN, poderia executar ele da seguinte maneira. Ó, se eu digitar aqui rman target barra e colocar a maneira para se executar o script é a seguinte. Eu digito, abro um bloco aqui, ó, run, e ponho execute script. No caso, ele é global, né? Então, execute global script, o nome do script e fecho. Ele vai dar erro porque nós não estamos conectados no catálogo, tá? Então, não vai funcionar. Ele vai virar para a gente, ó, o comando não é permitido porque você não está conectado no catálogo. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Connect catalog rman catalog barra rman catalog arroba pdb underline 2. Digitei errado de novo, né? Catalog. Então, a gente conectar agora no nosso backup, já estava conectado no banco. Vou conectar agora no catálogo do RMAN. Conectou, agora eu consigo rodar esse script que estava aqui em cima. Eu vou rodar ele, né, agora porque a gente está acabando de fazer um backup ali. Mas, ó, uma das coisas que ele pediu foi para apagar os obsoletos, que são os que já passaram da retenção nossa. Então ele vai apagar todos esses backups aqui. Quando eu vier aqui, ó, só, eu tenho 12 linhas. Quando eu mandar apagar, essas linhas vão diminuir. Então eu tenho aqui agora, ó, só as linhas do backup que está atual. Se eu vier, ó, rman target barra e vier aqui, ó, show all, a nossa retenção está para 1. Eu vou mudar ela para 2 e vou mandar fazer o segundo backup. Então, vamos executar aquele backup lá que a gente run, execute global script. E agora ele vai executar o backup para a gente. E esse backup vai aparecer aqui. Ele não vai ser excluído porque eu aumentei a retenção, então ele vai manter 2 backups ali dentro, tá? Uma outra maneira da gente verificar o que tem ali, eu posso mandar listar os scripts. Eu posso dar um list nos global scripts. Aqui, ó. Vamos conectar novamente no nosso banco. E eu posso pedir aqui agora uma lista dos scripts, o nome dos scripts que existem globais. Então eu tenho um script chamado
Global Full Backup, e esse aqui é a descrição dele, o description que a gente criou. Quando a gente criou o script, a gente criou um comentário nele, deve ser usado apenas com o modo archive log. Tá? Se tivesse mais, ele traria os demais scripts. Eu posso, inclusive, alterar. Se eu quiser alterar esse script, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um replace e vou botar um no prompt. Quando a gente criou esse script, a gente deu só um delete obsolete. Eu vou botar um delete no prompt obsolete. E vou tirar o comentário. Então tá aqui, ó, replace global script, é o backup, o nome do nosso script, o backup do database plus archive log e delete no prompt obsolete. Então ele vai atualizar o script. Se eu der agora um list global, ele já não vai trazer mais aquele comentário. E agora ele faz um delete no prompt. A partir do momento que eu rodar esse script novamente, ele vai fazer um delete no prompt. Está acabando de fazer o nosso backup aqui. Não achou o backup obsoleto, porque a gente alterou a retenção. Se a gente ver aqui agora, ó, aqui, ó, 11 linhas. Vou fazer o seguinte agora. E para desregistrar? Unregister database. Ele pergunta se eu tenho certeza. Yes. Já não tenho mais nada registrado para aquele banco de dados nosso. Ou, no nosso caso, a gente só tinha um aqui, né? Já não tem mais nada catalogado aqui no nosso catálogo. Ok? Obrigado. Bons estudos aí e até a próxima.